Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar Podcast, esse podcast que fala de comunicação. E hoje, com uma convidada especial, a Jade Araújo. Ela é psicóloga, ela está aqui na Austrália e eu quis trazer a Jade por ter essa perspectiva de viver no Brasil e viver fora. Então, o tema de hoje vai ser sobre a saúde mental do imigrante, que é um tema super pedido aqui por vocês e que também vai me ajudar. Oi, Jade, tudo bem? Oi, Grace, tudo bom? Prazer estar aqui com você hoje, falar sobre esse assunto Meu. super importante. Sim, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas entenderem qual que é o seu background, de onde você veio, de onde você é do Brasil, o que você faz, por que que você decidiu virar imigrante. Eita, muitas perguntas. Muitas perguntas. Eu sou de Brasília, morei a vida inteira em Brasília, com algumas passagens por outros lugares, mas cresci em Brasília. Eh, Cheguei aqui na Austrália, estou em Melbourne, cheguei aqui na Austrália em novembro do ano passado. Viemos para cá, eu e meu partner, né? A gente veio primeiro por vários. Na verdade, a gente veio primeiro pelo meu PhD, mas aí no fim das contas virou outra coisa. Acabamos É assim buscando mesmo. né, a sonhada residência permanente e estou aqui em Melbourne pelo menos até o fim do ano que vem, que é quando acaba o nosso período de 2 anos com Melbourne, né? Que é o casamento da residência permanente que estávamos conversando antes do episódio. E É, falando um pouquinho do meu background, né, assim, e por que eu vim para cá? Eu acho que todo mundo tem um motivo, né, o meu, eu acho que o primeiro era o PhD, eu sempre quis fazer o PhD aqui, porém, assim, se for ser genuína, assim, quando a gente conversa, eu vejo que não é só isso, né, era uma vontade de mudar. Já estava no Brasil há muito tempo, já tinha essa vontade de mudar há muito tempo, tive outras chances, elas não deram certo, dessa vez deu certo, né, então é simples assim, eu queria mudar, a verdade é essa. uhum, A gente acha motivos, mas no fundo era isso. é verdade. A E vontade da falando um pouco mudança. a vontade da mudança, vontade do novo, né, do novo desafio, de uma nova situação na vida, assim, pra, sei lá, mexer um pouco, né. Falando um pouquinho do meu background, eu sou psicóloga, já tem 10 anos, clínica, né, sempre trabalhei com clínica, nunca trabalhei com nenhuma outra coisa dentro da psicologia. Minhas especialidades são mais crises, então ansiedade, depressão foi minha primeira especialização. Trabalho com terapias baseadas em evidência, várias, né, esquemas, terapia cognitiva, EMDR, terapia de aceitação e compromisso, que é a minha principal, né, linha de trabalho hoje, que envolve mindfulness, né, que envolve todo esse trabalho que é a base do meu trabalho hoje. Também sou instrutora de mindfulness da saúde mental, então adoro esse trabalho, é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, e passa bastante pela minha linha de pesquisa também. Então, minha pesquisa ela é casadinha com o meu trabalho, né? Pesquiso o que eu trabalho e eu trabalho o que eu pesquiso. Então, isso para mim é fruto de, assim, é motivo de muita alegria, porque eu demorei muito a chegar nessa integração, né? E o meu mestrado foi em neurociência do comportamento e mindfulness, e o meu doutorado agora vai passar por mindfulness e processos transdiagnósticos. São coisas que a gente vai acabar conversando nessa conversa aqui. Não é nada muito misterioso, é só aquilo que está dentro, é um novo modelo de diagnóstico, né? Saindo dessa viés do transtorno, né? Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Os processos que estão dentro de cada um desses, né? Intolerância à incerteza, Hum, outras questões que estão dentro de vários transtornos. Então, são aspectos comuns a vários transtornos. Para a hum, gente sair um pouco desse modelo categórico e ir mais para um modelo onde a gente conversa dos processos envolvidos em cada diagnóstico. Então, tenho trabalhado muito com isso, esse vai ser o meu PhD, e ó. é isso, acho que já falei bastante. Mas Sim, vamos nossa, conversar. muito legal. Amei, amei. Eu vejo muitos seus vídeos no Instagram. Eu queria que você deixasse seu Instagram aqui, se as pessoas se interessarem, porque eu adoro seus vídeos. Meu Instagram é Jade Araújos, então, Jade Araújo S, tudo junto. Eu consigo ver e perceber essa integração que você conseguiu fazer depois de muitos anos com mindfulness e com os diagnósticos, os transtornos, a psicologia, né? Que é uma coisa que eu tento fazer aqui como fonoaudióloga. O fonoaudiólogo ele é muito visto como tratar problemas.
quem é gago, a pessoa tem, criança com atraso, mas o que eu faço hoje não é só isso, né? Eu atendo adultos saudáveis, pessoas saudáveis, que querem falar em público, que querem falar melhor inglês, que querem passar no PTE e no IELTS, que querem melhorar a pronúncia. Então, isso é o que faz meu olho brilhar mais do que todas as outras coisas, mais do que a clínica. Porque é esses clientes, quando eu consigo atingir essas pessoas, que eu falo, é isso que eu gosto, que eu saio da sessão assim, ai, com energia, sabe? Pulando. É isso, essa integração. Depois de muitos anos, consegui mostrar que a fonoaudiologia também não é só para problemas, não é só para tratar coisas que estão aí como diagnóstico, é para ajudar a nossa vida, é como ferramenta. É igual a psicologia, eu vejo a Perfeito. psicologia como ferramenta de auxílio para todas as pessoas, para o coletivo. Na verdade, Exato. todos nós vamos passar por ciclos, o que eu sinto é isso, a minha vida é assim. E a gente estava conversando sobre isso antes desse episódio. Eu sinto que nós quando viramos imigrantes, principalmente, você tem que morar nos lugares. Você tem que fazer coisas que te tiram da zona de conforto e que você ainda não gosta, mas por um bem maior ou por um objetivo maior. E isso causa alguns transtornos na nossa vida, tipo alguns traumas. A gente É abusa um verdade. pouquinho de nós mesmos e a gente nem vê, porque o abuso ele é isso, né? Muitas vezes a gente negligencia algumas coisas que a gente tá sentindo, mas a gente fala, né, vai passar e vai ficar tudo bem. Eu vou gostar dessa cidade, eu vou me adaptar. E nem sempre é assim. Então, é muito importante ter essa relação, né, com o psicólogo, de ver a psicologia como essa ferramenta que vai integrar várias coisas. E agora você conseguindo fazer seu PhD com o do Mindfulness, conseguindo trazer, peraí, não é sobre ansiedade que a gente está falando, quais são os processos que a gente vive dentro disso? Que acontece aqui, da onde que vem, por que tá vindo, como que eu faço para ajudar essa pessoa, isso é muito legal. E você passa isso, você consegue transmitir isso, eu consegui ver isso nos seus vídeos, e eu achei muito Que legal. legal saber isso. Tá falando da fono também, assim, o quanto é importante, né, eu acho que todo esse viés da saúde, assim, de parar de trabalhar só focado na doença, né, pessoas que estão estudando a saúde, né. A gente fala muito disso já há muitos anos, acho que eu escutava isso quando eu estava na universidade, muitos e muitos anos atrás, mas como trabalhar isso é tão atual, né, como isso É, segue sendo atual, porque a maior parte de nós, infelizmente, trabalha para a doença. Eu trabalhei para a doença há muito tempo, é, né, que são esses modelos que a gente aprende, a gente demora um tempo para conseguir, na verdade é um processo nadar contra a corrente, né. é, E hoje no movimento, pelo menos dentro da psicologia, eu vejo que tem um movimento muito forte para tentar sair um pouco desse modelo categórico do diagnóstico, assim, é algo atual na ciência hoje, e eu fico muito feliz, porque eu uhum, acho que, é claro, a gente ainda está engatinhando, né, mas é uma tendência, e acho que essa tendência beneficia todo mundo, que na Austrália, não sei se é assim com a fono também, mas aqui na Austrália, eu vejo que eles têm um entendimento muito aquém do entendimento, pelo menos na minha cidade, né, em São Paulo, no Sul, que era o pessoal que eu atendia mais durante todos esses anos e sigo atendendo, né, sobre o que é a psicologia, quem precisa de terapia, né. Aqui eu vejo, atendo, né, pacientes australianos, e eu vejo que a dinâmica aqui só chega pra gente em terapia quando o negócio já está completamente fora de controle, né. São pacientes muito comprometidos do ponto de vista da saúde mental. hum, Muito comprometidos. Então eu vejo que isso tem a ver com o entendimento deles do que vem a ser terapia, e uhum, até o acesso, né, o acesso uhum, também. O acesso é importante comentar, né, porque por mais que exista, né, o NDIS lá, é, exista o acesso, o po pra você conseguir aquele funding lá, você precisa fazer 1 milhão de coisas, você precisa estar dentro de várias categorias, às vezes a pessoa não se encaixa na categoria, você não consegue um funding para aquele paciente que está precisando tanto, exato. enfim, É muito importante dizer que no sim. Brasil a gente tem uma prioridade, a saúde é prioridade. Tudo Sim. da saúde é prioridade. E mesmo que você não falar: "Não, eu não consigo ter direito, não tenho plano de saúde, não consegui pelo SUS", o que que você vai fazer? Você vai por um tempo pagar uma profissional particular para você, porque a gente tem esse conhecimento. Agora aqui É, eles não têm esse conhecimento e ainda tem a barreira é, da cultura e ainda tem a barreira socioeconômica deles.
Sim, e eu acho muito importante o que você está falando, porque eu acho que a gente tem uma visão assim de, isso é muito melhor, sempre é muito melhor na Austrália. Eu acho que, de um modo geral, ainda estou entendendo os schemes aqui, tanto o Medicare Rebate quanto o NDIS, eu ainda estou entrando nesse mundo, né? Ainda estou entendendo. Mas, pelo que eu entendo, eles até comparado, já trabalhei em CAPS no Brasil, já trabalhei em hospital público no Brasil como psicóloga, então, assim, comparado ao público, me parece, pelo menos aqui em Melbourne, é melhor sim. Mas assim, por outro lado, apesar deles terem mais fundos sociais, é, ele não é acessado por todo mundo, uma grande parte da população aqui é imigrante, uma boa parte, né? Uma parte importante, aqui em Melbourne é quase 50-50 aqui, é quase 50-50, né? Isso é sério, e eu acho que o mais importante do que eu estava falando, assim, é a mentalidade, sabe? A mentalidade, assim, eu acho que o que é muito superior no Brasil, de fato, na minha percepção ali do globinho que eu existia, claro, né? Porque cada estado no Brasil é um mundo, né? Mas, assim, do lugarzinho ali onde eu morava, as pessoas têm muito mais clareza, assim, do tipo, tô indo na minha psicóloga, não, eu faço uma psicóloga de casal, sabe? As pessoas, elas, lógico, a gente tá falando, né, gente, de pessoas que têm acesso. Porque se a gente for falar, claro, de pessoas que não têm acesso, nunca aqui em Brasília você vai num psicólogo de casal não tendo dinheiro. Você não vai, Exato. você não vai conseguir pagar, Não. né? Então, naturalmente, a gente está importante dizer de quem nós estamos falando, né? Assim, eu acho que, do modo geral, se você não tem grana aqui na Austrália, sim, você tem pelo menos opções, né? Sendo você alguém que tem acesso a esses fundings do governo. E mesmo com o BUPA, né, é possível sim você ter acesso, né, se você estiver aí precisando, né, é importante você saber que você pode, né, ir ao seu GP, ele deveria te dar o referral aí para você procurar um psicólogo, mesmo que sejam poucas sessões, que ainda tem isso aqui na Austrália, eles têm uma cultura de resolve minha vida em 3 sessões, né, não é isso? Consegue trabalhar com menos questões, por exemplo. Sim. Então, eu acho que também a gente, como psicólogos, talvez outros psicólogos escutem esse episódio, né, nós como psicólogos de imigrantes na Austrália, a gente precisa se adaptar a situação do país, né? Então, eu já trabalhava com psicologia breve no Brasil e eu fico muito feliz de ter essa skill aqui, porque aqui é necessário como em nenhum outro lugar que eu já fui na minha vida, assim. As pessoas não estão acostumadas, a gente tem que se adaptar ao contexto social. Elas não estão acostumadas com terapia, não adianta a gente só ficar criticando, né? Assim, elas não estão acostumadas com terapia, dificilmente elas vão tocar um processo de longo prazo, são poucas pessoas que têm essa percepção ainda. Podemos, né, aumentar esse acesso, esse conhecimento e tal, mas elas são pouco acostumadas, então, assim, chegam com quadros clínicos muito sérios, e eu acho que você ter na mão, como profissional, ferramentas que trabalhem isso de forma mais breve possível, mesmo que você saiba, bom, eu estou trabalhando aqui a parte clínica dessa pessoa, mas a gente tem vários outros problemas sérios que estão aqui em algum momento da história dessa pessoa, possivelmente essas questões vão visitar essa pessoa, né? Mas, assim, ela quer trabalhar a parte clínica, eu já trabalho com os objetivos de quem está chegando para mim, né? É assim que eu acredito que a gente tem que trabalhar. Então, se a pessoa não quer ir além disso, tá tudo certo. Você quer ir além disso? Sim, dificilmente sua terapia vai durar 2 meses, dificilmente sua terapia vai durar, porque a extensão da terapia vai ser determinada pelo seu objetivo. Sim. Então, sim, a gente pode se adaptar, eu acredito, sabe? Acho que é importante que a gente estude para se adaptar a isso. A psicoterapia breve, ela é importante, tá? Mas, ao mesmo tempo, vai depender do objetivo. Então, eu sou bem honesta com a pessoa. Chega para mim e fala, não quero, porque eu tenho, né, várias questões de abuso, várias questões disso, uma vida inteira de transtorno de estresse pós-traumático, de transtorno de pânico não tratado, e aí a pessoa quer resolver a questão dela em 10 sessões. Olha, não dá. Eu tô aqui para te dizer a verdade, né? Eu sempre dou um quadro bem claro, assim, nas primeiras sessões de, esse é o mapa do seu tratamento. Porque a minha ideia como terapeuta é, eu te ajudo a entender a sua saúde mental. Eu não quero você aqui muito tempo. Então, essa sou eu, faz parte da minha personalidade, faz parte da forma como eu trabalho, né? As terapias com as quais eu trabalho, eu acredito muito nisso. Eu não acredito também eu acredito em profundidade em terapia, mas eu acho que também muitas vezes, e eu como terapeuta já errei muito nisso, na minha opinião, né? Nos primeiros anos ali, de achar também que profundidade é tempo, sabe? Só. Então, eu tô há 5 anos em terapia, tô super profunda. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes você só não tá indo pra lugar nenhum.
E você tá É, indo ali, tipo, se depender de alguém, às vezes, né? A gente é. precisa começar a discutir esse tipo de coisa também, né? Porque isso também Sim. existe, é um outro espectro, né? Um outro limite ali do que você estava falando. E eu acho que isso é legal, porque na clínica eu tenho pacientes a longo termo, vamos dizer assim, né? Na clínica aqui na Austrália eu já tô vendo pacientes há 1 ano e meio para melhorar a fala deles, criança, adolescentes. Agora, já os meus pacientes particulares, eles são pacientes que eu falo com eles, nós não vamos ficar junto mais do que 3 meses. Nosso objetivo é esse aqui. Então, eu preciso de você esses dias aqui, essa quantidade de horas, e esse aqui é o plano. É uma coisa mais profunda, mais intensa, mas que dura só 2 meses ou 3 meses. Então, depende muito de cada pessoa. Depende muito do Exato. E objetivo. objetivo, né, Graça? É, exatamente. E você falou de saúde mental. Então, vou entrar nesse tema porque eu acho super importante. Agora, você, como psicóloga, que já trabalhava no Brasil, como está sendo para você essa mudança? O que você está sentindo de diferença nessa mudança de país que você fez agora? Como que está sendo isso na sua própria vida? Sim, é uma pergunta boa. Eu tenho refletido muito sobre isso, naturalmente. Reflito bastante sobre isso, assim, anoto bastante coisas. Nesse momento específico, eu não estou em terapia, mas com frequência eu retorno para terapia, né, para trabalhar algumas questões que surgem. É, e esse é um espaço bem importante para mim, mas nesse momento eu tô trabalhando mais com o meu journal e tudo, né, trabalhando com as skills que eu já adquiri em terapia para poder me trabalhar e trabalhar com os meus pensamentos. E eu tenho percebido, assim, que o mais difícil para mim tem sido a comunidade mesmo, assim, o senso de comunidade, porque eu acho que, eh, esse é um ponto que eu acho que para pessoas que são mais extrovertidas, assim, e eu não tenho nenhum problema em conhecer pessoas, em conversar com pessoas, mas eu não tenho um tipo, eu não sou uma pessoa que é muito aberta para todo mundo, né. Eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade, né, não diria nem facilidade, porque talvez facilidade até tenha, mas não é do meu ser, assim, me juntar com galera e, assim, eu sou uma pessoa que eu funciono muito bem no um a um, talvez por isso eu tenha escolhido minha profissão, né, então eu funciono muito bem assim, eu me abro muito bem assim, eu floresço muito assim, e eu aprendi a respeitar isso, né, respeitar meu tempo, eu gosto de silêncio, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de então eu tenho essa dualidade, essa introvertida e extrovertida dentro de mim, assim, né, e eu tenho sentido um pouco de dificuldade nisso, porque em Brasília eu já tinha amigos assim, amigos irmãos de uma vida, né, companheiros de batalha de uma vida mesmo, com relações muito profundas que eu tinha na minha cidade. Então, eu não sabia que ia ser tão difícil. Eu sempre ser uma pessoa que fica mais sozinha, que tem facilidade de sempre trabalhei muito, sempre fui muito workaholic, sempre estudei muito, então nos últimos anos eu me dediquei muito a tudo isso que eu tô construindo, né, e não achava que fosse ser tão difícil, né, então essa parte é uma parte que para mim pega muito, mesmo que esteja ali no bastidor, assim, Aham, da minha cabeça, né, na minha aham, cabeça é um painel, tá lá aham, no fundo, mas ela tá lá, tá né. lá. E ela tá gerando algum estresse, e ela tá gerando alguma ansiedade, ela tá gerando algum desgaste. Então esse é um ponto importante, isso e família, né, família sanguínea, né, principalmente as pessoas Hum. que eu era muito próxima, que é uma família grande, então isso pega pra mim bastante, mais do que eu estava esperando. E eu acho e esse processo natural de conhecer pessoas, né, assim, porque eu não tenho essa coisa, assim, de: "Ah, eu vou ali para conhecer fulano", eu não tenho muito isso, assim, não é muito meu. Eu acredito que as coisas acontecem, né. Aham, Só que você tem que pagar um preço por ser assim, certo? Porque se você quer esperar o tempo das coisas, você tem que estar disposto a que o tempo seja diferente do que o que você está esperando. Então fiz alguns bons contatos aqui já, profundos e bacanas, pessoas muito legais, mas é isso, é o hum, novo das relações, assim. Eu penso que para mim esse ponto é o ponto que me surpreendeu, porque o hum, resto, assim, a cultura é completamente diferente. Eu acho que um ponto importante também de falar, porque eu acho que muitas pessoas podem se relacionar com isso que eu vou falar agora, que eu acho que a gente citou um pouquinho antes da gente começar esse episódio, a gente conversando aqui nós duas, essa coisa de sempre estar focado num objetivo futuro. Então, antes de vir para cá, eu estava estudando profundamente o que era o PR, como eu ia conseguir, né? Eu sou uma pessoa que não é à toa que sou pesquisadora. Eu vou no fundo das coisas, assim. hum. Eu caço um negócio, né? Eu cheguei para advogado de imigração, ele, meu filho, o que você está fazendo aqui, né? Você já fez tudo. Já sabe Então, assim,
Eu sou a pessoa que eu vou ali, não, eu procuro o fundo do cabelo eu tenho essa característica. E eu passei muito tempo antes de chegar aqui fazendo essas coisas, e não é à toa que as coisas foram tão rápidas pra mim, né, pra quem tá olhando de fora, assim, porque na verdade eu já estava fazendo antes, né. Aham. Já estava, assim, fazendo o trabalho antes, que eu super recomendo inclusive, porque você tá na sua zona É. de conforto, você tá na sua casa, porque gente, a gente não Aham. pode, menosprezar o poder do estresse no corpo e na mente de uma pessoa, Nossa. tá. Quando você muda de um lugar para o outro, Jade, mas você já sabia inglês? Jade, mas você estava indo fazer um PhD? Jade, mas você já estava com a residência permanente quase que na mão? Jade, mas você estava indo com o seu partner de vida, você estava indo com a pessoa que você ama. Não interessa, meu amigo. Não é Não isso. interessa. Você já viveu em outros lugares, você já. Não interessa, meu irmãozinho. Você vai sambar, você pode ter certeza do que eu tô te falando. Se você não tem essa certeza no seu coração, tenha. Tá? E todo mundo que você acha que está muito melhor do que você, não está. Não Uma coisa está. que me ensinou na vida, assim, trabalhando com pessoas, é não romantize a vida dos outros. Dos outros. Não Aham. romantize a vida dos E outros. você Você nunca não sabe o que consegue tá dentro segurar, da pessoa. Eu sempre falo isso, você não aproveitando o feriado sabe. de Páscoa, você não consegue segurar a cruz do outro, você só consegue segurar a sua. Se você for olhar do amiguinho, você não acredita, né? Então, assim, você não sabe de onde vem. Então, é muito forte, sabe? Eu senti muito no meu corpo físico mesmo o impacto do estresse na hora que eu cheguei aqui. De estar com essa mente muito focada no. Parecia, cheguei até a falar isso, né? Conversando assim, tipo, caramba, eu não. A sensação que eu tenho é que eu tô sempre. Parece que eu tô na roda do hamster. É isso. Eu tô rodando, eu tô Tô na rodando, eu tô roda da rodando, eu tô rodando, eu Austrália. tô rodando, Adoro essa roda. sabe? Eu tô na roda É. do hamster, assim, a sensação E de que, sei lá, de que eu tenho que completar alguma outra coisa, que eu tenho que, e isso é um vício. aham. Isso é um vício. Você entra num sistema de vício De mesmo, assim. vício, Você mas não você sabe sabe nem por que que você todo tá. eu nunca ouvi alguém não me falar isso que mora na Austrália. As pessoas aqui me falam isso, assim, constantemente, meus amigos, meus clientes, todo mundo. Fala: "Parece que eu entrei numa roda que é muito difícil de sair", porque você vem pra cá, aí você às vezes tem gente que chega aqui só como estudante, às vezes tem gente como você, que já conseguiu, já vim já sabendo como é que era o PR, o permanente residente, como que é pra pegar esse visto, já vem mais tranquilo, com mais estabilidade. Mesmo assim, em qualquer desses ciclos, dessas fases que você tá, as pessoas sempre falam: "Se eu não ficar o tempo todo consciente, me monitorando, eu entro na roda do rato da Austrália", que é: trabalha, Exatamente. vai pra casa, vê seu partner, vê seu amigo, é isso, acabou, já acabou, E mal volta. ver, né? Porque o outro também tá estressado, tá É, vivendo o processo dele, você tem que cuidar de é, você, e aí o outro também tá passando pelos processos é dele. Então, isso. gente, não é brincadeira. Não, e Não o é estresse, brincadeira. eu achei bem legal isso que você falou. Então você falou, ó, de senso de pertencimento, que foi uma coisa que você percebeu, né, de muita diferença, essa comunidade, senso de Sim. comunidade. Ah, e família, eu acho que é o que mais afetou minha saúde mental, porque eu era uma pessoa que eu tive algumas fases, mas eu já tive a fase de ser extrovertida e falar com todo mundo, né, a minha época de faculdade, eu era extrovertida, conhecia todo mundo, a cidade inteira me conhece. Eu volto pra lá, todo mundo fala: "Gente, você podia ser política, vai lá se candidatar, porque não tem ninguém que não te conheça". Aonde quer que eu vá, até agora, tipo, já estava 5 anos sem ir lá. Até agora, quando eu fui, as pessoas: "Grace, oi, tudo bem?", me conhece, aonde eu vou, no aeroporto, né, tipo, em qualquer lugar, as Acho pessoas que essa é a definição de extroversão mesmo. eu era essa pessoa. Só que Sim. aí eu fiquei introvertida por um período de tempo, quando eu comecei a ficar um pouco perceber o que tinha acontecido com a minha vida, que realmente, né, que eu tinha sofrido alguns traumas e que eu não queria olhar pra isso. E que eu lidava com isso dessa forma de ser extrovertida, era o jeito que eu Uhum. Uma fazia forma pra ficar bem, de sobreviver, né, um de mecanismo de sobrevivência. sobrevivência ali. E aí foi quando eu vim pra Austrália, e aí o que aconteceu comigo? A pessoa que falava que era feliz, extrovertida, que estava bem com a mudei, virei uma pessoa extremamente isolada, sozinha, não falo, fiquei muda 1 ano, não conseguia falar, travei, achava que o meu inglês não era bom o suficiente nunca, não conseguia trabalho, porque eu não conseguia falar, né, não conseguia, e não conseguia fazer amigos, então eu não tive esse senso de pertencimento de comunidade, de família, inclusive, porque eu acabei me isolando das pessoas para que elas não soubessem que estava tão difícil assim para mim aqui. Então eu tive essas fases e eu consigo ver esses 2 lados. Vou colocar uma coisa aqui, se fosse para mim adicionar, que é a minha profissão.
Isso, É esse é para um mim. outro ponto. Eu tinha colocado alguns pontos aqui para falar, assim, o que mais pega nas sessões com imigrantes. É. Eu acho que é esse ponto que a gente pode tocar mais da carreira. Então eu diria que é Uhum, carreira, língua, porque uhum, assim, é importante contextualizar que cada uma dessas coisas que a gente está citando aqui, que são gerais, vamos dizer assim, da psicologia do imigrante, da situação do imigrante em outro país, elas vão tocar cada um de nós em um lugar específico. Então, por exemplo, a Graça está falando ali das pessoas reconhecerem lá na rua. Em Brasília, ninguém nunca me reconheceu. Então, uhum, essa não é exatamente um ponto para mim, uhum, né? Assim, mas as amizades profundas que eu tinha com pessoas, então tudo passa, gente, por quem nós somos, quais são as nossas crenças, quais são os nossos esquemas, quais foram os nossos traumas, qual foi a nossa história, qual era o nosso contexto, quais eram as skills que a gente já tinha, as ferramentas que a gente já tinha uhum, para lidar ou não com as coisas. E quais são os nossos, né, no senso comum aí, quais são os nossos gatilhos. Então, para alguns, por exemplo, carreira. A própria carreira, eu atendi uma pessoa, por exemplo, falando bem por alto, já atendi mais de uma pessoa com essa história, que a pessoa chegou aqui, ela foi tentar um trabalho e isso despedaçou ela. Ela foi recebendo não, recebendo não, recebendo não, isso despedaçou. Então, era uma pessoa que estava muito bem no Brasil, estava muito bem colocada, chegou aqui e aquilo tocou ela de uma forma que ela não estava esperando. Então, não foi. Aí você falaria, poxa, racionalmente só faz orientação de carreira. Mas não é isso. É em quais esquemas, em quais crenças, em quais feridas aquela exposição que ela nunca tinha tido que viver tocou ela. E uhum. aquilo baixa a imunidade psicológica dela, tentando falar em termos assim bem práticos para todo mundo entender. Aquilo baixa a pessoa. E aí, às vezes, a pessoa abre um quadro de depressão, às vezes a pessoa abre um quadro de compulsão alimentar, que são as coisas mais comuns que eu escuto aqui da Austrália, dos imigrantes Aham, daqui. Compulsão alimentar, depressão, ansiedade, né? Eu começo a ter que lidar, porque eu estou isolado com traumas que eu nunca lidei no Brasil, que é o que você está aham. falando aí agora, porque eu, sem querer, talvez estivesse até fugindo deles. E achando É, que um lugar novo vai me trazer essa ilusão, sabe, Graça? Que eu acho que também é um ponto importante de tocar. Essa super. ilusão de que eu vou mudar para um novo país e que tudo é muito chique, muito lindo, muito maravilhoso e eu vou ser outra pessoa. Não, gente, a gente não vai ser outra pessoa. A gente Não. vai ser a mesma pessoa, e uma nova versão dessa pessoa vai ser requisitada a comparecer, porque o lugar É. vai ser completamente diferente. Então, assim, voltando para a lista que você estava fazendo, orientação de carreira, língua, comunidade, acho que são pontos assim que impossível você não ser tocado neles. É impossível você não ser tocado neles se você está mudando de país. Eles vão pegar, principalmente nos primeiros anos, né? Bom. E aí, Grace, que eu acho que a terapia entra como uma solução verdadeira, assim, porque o que é a terapia além de ajudar você a ver o que você não está vendo sobre o que você mesmo quer? O que que você valora? O que que orienta realmente a sua vida? Porque às vezes a gente acha, né, e eu tô falando aqui de valor no sentido psicológico, o que que Uhum. move minha vida? Por que que meu coração me chama? Às vezes eu acho que ir para um outro país vai me preencher, mas não vai. E aí eu chego nesse outro país, de repente, movido pelos desejos de outras pessoas, ou pela uma ideia que eu tinha do que seria mudar para outro país, e eu chego à conclusão que o que eu valorizava mesmo era outra coisa. E aí eu preciso chegar à conclusão se, opa, é aquela confusão que a gente entra assim, eu tô querendo voltar, já tem uma pessoa nessa situação, e que ela chegou à conclusão que ela queria voltar mesmo. E ela ficou muito bem com essa decisão, porque ela Uhum. tinha clareza. Então a terapia, no mais raso das opções, ela vai ser um lugar onde você vai ter clareza, é um espaço seu para você entender o que que é que eu quero e por que que eu estou querendo isso aqui. É meu o que eu estou querendo? Sou eu, Jade? Assim, porque eu preciso de autoconhecimento para fazer esse tipo de escolha. Senão, a roda do hamster, ela tem uma capacidade de me consumir, assim, e eu não sinto as coisas. Então, também é um espaço onde eu É. vou sentir as minhas emoções, onde eu vou aprender a estar presente. Tudo bem, eu tô triste. Às vezes a gente não reconhece que tá triste. Aham. Às vezes você não se dá conta. Você não se dá conta que você tá triste. Você olha para você, será que tá tudo bem mesmo? E eu falava, não, tá tudo ótimo. Porque a gente finge Claro, que a gente tá tá tudo ótimo, bem e a gente exatamente, não quer nem ver. exatamente. E às vezes a gente realmente não vê, porque é Não tanto tá vendo, trabalho, porque você, né, tá tanto tão estímulo, né? intenso ali, Tanto estímulo, estímulo o tempo que inteiro, você não vê. o tempo inteiro ativado, que você não tem nem espaço Não, emocional para olhar para não aquilo. tem. Que espaço emocional? Espaço emocional. Eu acho que eu passei 3 anos na Austrália sem espaço emocional. E eu acho muito importante a gente perceber isso, não como
Veja, não acho que exista o lugar perfeito, ou né? Você poderia, por exemplo, estar em conexão com esses seus valores, que está muito claro para você agora, e decidir falar, eu vou construir isso aqui, eu vou para um lugar que de repente faz mais sentido para mim, e eu estou aberta para construir isso aqui, ou para viver isso aqui. São muitas as configurações que são possíveis. Você poderia chegar à conclusão, fazendo essa análise, que você quer ir para outro lugar que ainda não é o Brasil, eu não sei. Cada um de nós vai ter uma necessidade, né? A Austrália é linda da sua própria forma e ela de fato tem muitas oportunidades. Então, mas não quer dizer que avaliando tudo isso, as pessoas ficam muito chocadas, né? Eu vejo no Instagram assim, a pessoa fulano pegou, porque a gente chegou aqui como estudante também, né? Eu não tinha clareza nenhuma se eu ia ganhar meu PR ou não quando eu cheguei aqui. Eu fiz o meu trabalho antes de vir, mas eu não sabia quando ele ia vir e nunca esperei que ele fosse vir tão rápido. Isso é importante citar. Uhum. Então, eu não veio de graça e eu cheguei aqui sem certeza nenhuma, o que já dá um estresse do caramba quando você já tem uma vida toda estruturada e você estava bem no seu país, né? Então, você tem que ser meio doido para fazer algumas coisas. Aham. Você requer um pouco Verdade. de loucura, né? Um Não pouco. só para ir, depois para voltar também. Você tem que ser Aham. meio doidinho, porque você está saindo completamente de um sistema onde você se desenvolveu para ir para um outro lugar. É claro, gente, cada um tem contexto, né? Tem gente que vem para cá super novo, tem gente que vem para cá com família, tem gente que vem, então cada um dentro do seu cada qual aí. Mas Uhum. isso que você tá falando, assim, eu vejo que as pessoas fantasiam muito, sabe? Tipo, antes de vir para cá eu via, né? Pessoas falando assim, é, eu tenho PR e tô voltando pro Brasil. E as pessoas, meu Deus, você tá louco, né? Você tá insano. Sou cidadão e tô voltando para, sou cidadão australiano e tô voltando pro Brasil. Você acompanhava um casal especificamente. Vocês estão doidos? O que está acontecendo com vocês? As pessoas, elas não se dão conta, porque elas estão tão dentro da própria realidade, ali, dos próprios valores, ou às vezes até do próprio condicionamento do que elas acham que elas têm que alcançar, porque um dia que elas tiverem aquilo, a vida vai ser boa. Na verdade, isso não existe, né? Que Não. elas não se dão conta que outras pessoas valoram outras coisas, e que de repente, para aquela outra pessoa, aquela é a decisão. Uhum. Aquela é a decisão. Aquela é a decisão que está alinhada com aquilo que traz valor para a vida dela. E um dos principais motivos de estresse psicológico é estar desconectado dos seus valores. Uhum. Então, sei lá, eu amo arte, eu amo estar com as pessoas, eu amo. Sim, tudo isso não é condicionado ao país que você está, é o contexto. Você Uhum. vai conseguir construir esse contexto, está com energia para construir esse contexto, ou você está aberto, porque a gente tem que estar com uma certa energia para construir uma vida nova, sabe? A gente tem que estar com uma certa disposição. E não é sempre que a gente tem essa disposição. E quando eu voltei agora para o Brasil, as pessoas não entendiam isso. Elas, todo mundo da minha família, fui ver meus tios, minhas tias, e tal, e eles falavam, gente, eu acho que eu nunca vi você chorando na minha vida, em 30 anos. E eu ia para casa, as pessoas choravam assim, ó. Chorava, chorava, chorava. E eles falavam isso, caramba, você tá sem energia. Eu falava exatamente, eu vim pra cá pra isso aqui, pra me reenergizar, porque eu preciso voltar, eu quero finalizar o meu processo, eu quero finalizar um capítulo na Austrália e eu preciso ter essa força. E aí eu comecei a receber essa força quando eu comecei a falar com as pessoas. Então, é esse apoio, que é uma coisa que eu sinto muita falta aqui, esse apoio de ter as pessoas que você realmente ama, falando, não, eu não acho que ainda é a hora, Grace, volta, você vai conseguir, te dando força, te dando ajuda, estratégias, olhando com você para essa parte. Eu acho isso muito legal. Isso faz muita diferença. Ah, com E certeza. de um modo geral, né? O que que você mais recebe no consultório? De imigrantes, de pessoas que moram aqui na Austrália, ou que Grande. você mais vê? Como Ansiedade. ansiedade? Com certeza. Assim, 01 é a ansiedade. Que tem muito a ver com isso que a gente acabou de falar, de toda essa turbulência que acontece na hora que você se assenta num novo país, tá? O desconforto que vai surgir com tudo isso e de repente as skills que você não tinha para lidar com todo esse desconforto que vai te visitar, toda essa incerteza que vai te visitar. Então, eu falo bastante, né, sobre a tal da intolerância à incerteza, que é um dos fatores transdiagnósticos que está envolvido em vários problemas de saúde mental que eu mais estudo. Ele é muito forte, porque ele está linkado ao estresse, ele está linkado a toda essa neurobiologia do estresse e da ansiedade, tá? Então, não dá pra gente menosprezar isso, porque isso é muito forte. Uhum. Então, se isso não é trabalhado, se a gente não consegue, parar, ok, calma aí, deixa eu ajustar.
Eu consigo ir agora mais rápido, eu consigo ir agora mais devagar. Porque, gente, é aquela fase da Alice das Países Maravilhas que eu adoro. Assim, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. É. Então, quando você chega aqui, uma coisa que eu recomendo assim demais, 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 que está ligada à orientação de carreira, cara, para um pouquinho, se você puder até antes, para um pouquinho para avaliar o que que você quer, de verdade, assim, porque vai dar trabalho do mesmo jeito. Tudo vai dar Ah, trabalho. vai dar Então, trabalho, independente tudo vai dar se é limpar a trabalho. janela lá na altura igual eu limpei, se é fazer cleaner, se é limpar Tudo trem, vai dar vai trabalho. dar trabalho. Se vai dar trabalho, não é melhor a gente ter um plano estratégico para você conseguir, pelo menos depois de todo esse trabalho, colher alguma coisa com isso? Aham. Que faça a diferença para a Muito sua bom. vida? Seja o seu objetivo ter inglês, seja o seu objetivo ter uma cidadania, ter um passaporte, qual que é o seu objetivo? Agora, Uhum. chegar aqui para ver de qual é, bom, se o seu objetivo é só ter uma experiência no país, maravilhoso. Novamente, você está com clareza dos seus objetivos. E aí você Uhum. vai viver um estranhamento, uma falta com a sua comunidade, você vai viver tudo isso que a gente está falando, porque isso é inerente ao processo, mas você também vai viver muita excitação, você vai viver esse novo, você vai viver. Entende? Agora, a clareza, ela ajuda em tudo. Ela ajuda em tudo. Então, eu vejo, às vezes, uma pessoa que estava. Eu atendo pessoas também de outros países imigrantes, né? Então, tô lembrando aqui de um caso, uma pessoa que foi para o Canadá. Ela foi com um plano que depois ela chegou à conclusão que não estava de acordo com os reais objetivos dela. Uhum. Ela foi para lá achando que ela queria uma coisa, por conta da ideia, do que as pessoas passam na internet, do que etc e tal. E quando ela chegou à conclusão que o que ela queria lá não era aquilo que ela achava que ela queria. Só que ela já tinha feito um plano e se amarrado todinha num plano, Aham. financeiramente, etc e tal, num plano que não era o plano que ela queria. E aí, dito e feito, muito antes do que eu esperado, ela estava batendo na porta do Brasil de novo, tá? E assim, eu acho que a ansiedade, eu acho que é muito legal, assim, quanto mais cedo você puder trabalhar com ela, melhor para você, porque ela nunca vai ser à toa. Uhum. Nunca acho que a sua ansiedade é à toa. Ela tá sempre sendo um aviso de algo que está acontecendo com você. Então, tem alguma coisa acontecendo com você. Claro que tem pessoas que já têm um histórico de ansiedade, e realmente a sensibilidade delas é pequena ao Uhum. desconforto. Uhum. Isso também é autoconhecimento, gente. Se a sua sensibilidade é muito pequena a desconforto, tem esse autoconhecimento. Faz as coisas mais devagar. Vai devagar. Entende? Tenha menos expectativa. Então, acho que a terapia, ela ajuda muito a gente a alinhar a bússola, alinhar a Aham. expectativa, assim, não, beleza, quanta pressão eu tô botando nisso aqui? Será que eu tô valorizando as coisas que eu já consegui? A gente chega aqui, não, mas eu já tinha que estar fazendo tal coisa. Cara, você já tá com o teu plano certinho, você já tá fazendo o que a Maria nem tá fazendo, você já tá se expondo à língua, você já tá, poxa, que corajoso da sua parte fazer isso. Falei com uma amiga que falou, ela foi uma psicóloga, e aí ela falou: "Ai, mas eu tinha que estar fazendo isso, eu tinha que estar fazendo aquilo", mas ela tem um bebê. E aí eu falei com ela: "Amiga, tá tudo no tempo". Eu fico me repetindo isso muito e eu tirei isso de algum lugar, eu vi isso em algum lugar, provavelmente, que é: "Tá tudo no tempo". E eu me repito essa frase, porque essa frase é uma afirmação que me ajuda a lidar com a minha expectativa de várias coisas também na vida. Eu falo pra mim mesma: "Tá tudo no tempo, tá tudo no tempo". Aí eu falei: "Amiga, tá no tempo, vai dar tempo". Tudo certo, né? E aí ela E falou: às "Meu Deus, vezes, brilhante Cras, essa frase", porque é e brilhante. ela é brilhante mesmo, porque ela tem a simplicidade da sabedoria que todos nós temos dentro de nós, né? Que as coisas elas têm um tempo, mas muitas vezes a gente está tão desconectado do nosso tempo interno, e a gente está tão conectado com o tempo das coisas de É. fora, que teoricamente as pessoas estão fazendo, falando, etc., que a gente se desconecta desses valores que a gente está conversando agora, né? Que no sentido psicológico é tudo aquilo que nos move, aquilo que é realmente importante para a gente. E a gente precisa de autoconhecimento para saber que coisas são essas, e às vezes até reconhecer, por exemplo, alguém que tem um bebezinho. Eu tenho certeza que pode parecer que não, mas você reconhece que essa criança é um projeto muito importante na sua vida, ela é muito grande. Mesmo que não tenha sido planejado, mesmo que não, ela hoje se faz um projeto muito grande na sua vida. Uhum. E você tem que reconhecer que isso ocupa tempo no relógio, na agenda. E esse projeto muito importante, ele tem que estar na lista das coisas que você está atingindo na sua vida. Que Uhum. você entende o que eu tô querendo dizer? Você tem que reconhecer que isso é algo muito grande que você está executando, é um projeto belíssimo que você está executando. Uhum. Então, assim, eu acho que para nós mulheres, assim, isso é muito forte, assim, esse reconhecimento
Eu não teria feito metade das coisas que eu fiz até agora se eu tivesse uma criança nesse momento. Eu tenho absoluta certeza disso. E não é porque eu não consigo, não é porque não é que Não, essa é uma crença de. Não, gente, é o tempo mesmo. É o tempo. tempo. É Entende? energia. Por mais que você fala, não vou fazer nada hoje, vou só ficar em casa assistir um filme. É energia. Eu penso isso muito. Eu vou fazer isso agora, porque a mesma energia que eu ia gastar fazendo nada, é a energia que eu vou gastar fazendo isso. Tá tudo certo. Eu vou lá e vou fazer. Tanto que eu comecei a estudar para conseguir ser fono, foi assim. Porque todo mundo que eu perguntava falava, não, nunca consegui, não, nunca vi uma fonoaudióloga brasileira. Não, isso aí desiste. Eu consegui 5 mulheres brasileiras que tinham vindo para cá, fonoaudióloga, todo mundo desiste, não dá. E é verdade, é muito desafiador, é. Mas eu falei, o quê? Sim, Eu sou igual a você. Eu sentei lá e falei, eu vou achar um caminho. Tem que ter um caminho, porque um país que precisa de fonoaudiólogo, precisa de psicólogo, como tem que que não ter um tem caminho? caminho. É. Vou achar um caminho, vou fazer um caminho se não tiver o caminho. E foi com essa energia, me falando isso todo dia, falando, eu vou tirar 1 hora todos os dias, porque a mesma energia que eu tiro para ver um filme é a energia que eu poderia estar lendo, estudando, entendendo. E se isso tem sentido para você, se ser fono nesse país tem sentido para você, por mais que você esteja se esforçando ou, né, gastando ali uma energia que você poderia estar empregando em outra coisa, aquilo tem sentido para você. Tem sentido. Então não vira aquela coisa que no fim do dia você É. fala: "Meu Deus, eu tô aqui há 5 anos Aham. trabalhando, sei lá, com tal coisa, juntando dinheiro. Pra que eu tô juntando dinheiro mesmo? O É, que eu tô fazendo mesmo? é. Que eu tô vim aprender inglês, ok, o que que tá acontecendo mesmo?" Você entende, assim? Porque é o tal do objetivo. O que que eu Uhum. quero? O que que eu tô fazendo? Porque a gente não tem um objetivo universal, não tem uma coisa maravilhosa que todos deveriam alcançar e que vai levar a gente para a realização na vida, isso não existe. Uhum. Isso não existe. Quem é mais fazedor, assim, que eu tenho eu tenho muita essa energia também, quem é mais, assim, fazedor, vai passando o carro em cima das coisas, é o meu principal desafio pessoal, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você está ali fazendo um monte de coisa e quais dessas coisas, de fato, assim, quem você está se tornando no meio desse processo, né? Uhum. Você está vivendo o processo das coisas, porque a vida é aqui, sabe? Eu tô fazendo meu PhD lá em Queensland, né, dei um jeito de me assentar em Melbourne e arrumar e escolher o PhD em Queensland, ou seja, que a querida gosta de um problema para resolver. Adoro. E é mas assim, maravilhoso. Foi alinhado aos meus valores que essa escolha foi feita, né, pelo projeto, estilo, a vibe que eu tô na minha vida nesse momento, a flexibilidade que elas me deram, a porta aberta que elas me deram para fazer o que eu queria. Estou trabalhando com saúde mental digital, então Legal. mindfulness e tal, então tem tudo a ver, assim, é super possível, vou ficar fazendo visitas ao laboratório e tal, mas assim, essa escolha, ela não foi a escolha óbvia. Então eu poderia ter ido para os Estados Unidos, tem mais grife. Eu poderia ter ido para uma outra universidade X, eu poderia essa não é a escolha mais óbvia, mas foi a escolha que quando eu me conectei comigo, e eu demorei muito a parar de escutar as vozes, sabe. "Ah não, mas fulana acha que não, ah não, mas ciclana, ah não, mas tal coisa é melhor, não", tá, mas quem é a Jade? A Jade valora tempo livre, a Jade gosta pra caramba de estudar, a Jade gosta de ser independente, não gosto de ninguém falando na minha orelha, não gosto de ninguém mandando em mim. Não é meu estilo, entendeu? Gosto de ter liberdade e eu quero cavar um novo momento na minha vida, assim, estou estruturando essa fundação do prédio para fazer uma integração maior entre o meu trabalho, entre a minha pesquisa. Eu não tô fazendo PhD por causa de visto. Cada um tem um processo. Tudo bem se você está fazendo por causa do visto também, tá tudo lindo, tá? Vai com certeza, se isso tem algum motivo na sua vida, ter o visto, esse é o seu motivo. Falando aqui do meu Uhum. processo. O que eu quero dizer é, às vezes, o óbvio não é para você. Às vezes, o que tá todo mundo falando para você pegar não é o seu, sabe? E Uhum. aí, no fim do dia, é você que vai deitar tua cabeça no travesseiro, pensar assim, cara, essa vida que eu tô construindo tem sentido para mim? Uhum. Tipo, isso que eu tô fazendo, ele tem sentido para mim? Porque tem que ter sentido, sabe, é super difícil mudar pra cá, mas quando eu olho pra Jade, a Jade sempre sonhou em morar em outro país, Uhum. em viver essa aventura, em viver essa loucura, assim, e eu preciso me conectar com essa Jade quando eu esqueço. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Meu Não Deus, que tá dando. estresse. Nossa, quanto papel. Nossa, quanta coisa pra resolver. Aham. Nossa, estava super bem em Brasília, agenda lotada, tudo certo, tempo pra ir no parque, meus amigos ali do lado. Tudo é lindo. Eu fui arrumar. E quando eu me faço essa pergunta, quando eu recorro ao meu coração, eu tenho a resposta. Eu sei por que eu fui. Porque eu não, se eu fosse, tem um exercício de valores, gente, que eu acho que é muito bonito pra fazer, né? Agora que a gente deve estar chegando perto do final, assim, que é conecta com o seu coração e pensa no dia da sua morte.
né? Assim, o que que você vai sentir falta se você não tiver feito? Sabe? O que que vai fazer falta para você? Que você imagina que você pudesse se olhar no dia da sua morte, fazer esse duplo ali no momento do seu Uhum, enterro, no momento da sua cremação, né, o que for fizer sentido para você. Imagina quem vai estar ali, qual é o seu legado, qual é o legado que você quer deixar, sabe? E às vezes a gente pensa em legado, a gente pensa em uma coisa muito grande, um projeto, tal, não sei o quê. Às vezes o seu legado é sua família. Às vezes o uhum, seu legado é ter as pessoas verdadeiras ali no dia, dizendo, cara, pô, mudou minha vida nisso aqui, né? A presença dessa pessoa tal me inspirou muito, né? Ou essa pessoa para mim é sinônimo de liberdade, ela foi lá, ela fez, ela deixou um legado para nossa família. Ela, sei lá, não sei o que que você valora, né? Mas é muito importante fazer esse exercício, porque aí mesmo quando fica difícil, você sabe por que que você está fazendo o que você está fazendo. Então uhum, toda vez que essas vozes vêm me habitar, tipo, meu Deus do céu, Jade, o que que você arrumou? Eu conecto e caramba, isso aqui já foi um sonho verdadeiro. E é uhum. por isso que eu consigo me manter mesmo na dificuldade, entende? E acho que isso é muito importante, para além de você manejar seu estresse ali no dia a dia, né? Às vezes não priorizar dinheiro, priorizar um pouco mais seu sono, para além dessas coisas básicas, gente, de estilo de vida que tem que acontecer e que assim que possível você precisa organizar se você tá aqui na Austrália, porque senão você vai se acabar, tá? Tem uma parte mais profunda dos valores. Tem uma Hum. parte mais profunda da sua conexão com você. Tem alguma prática que te traz para essa conexão, né? Essa pergunta faz sentido para você, Clara? Nossa, eu estava pensando, eu vou fazer como última pergunta para ela, quais estratégias, né, para auxiliar com essa ansiedade de morar fora, de não ter as pessoas, de viver coisas muito diferentes, né? E é o que você falou, aqui tudo que é muito óbvio aqui não acontece. E eu ia te perguntar exatamente sobre algumas estratégias, e aí você já soltou várias, né? E aí eu fui anotando isso para a gente agora chegar no final desse episódio para dizer de algumas estratégias e coisas que podem nos ajudar. E uma que você falou que eu uso muito na minha vida é o journal. O que que é o journal, para quem não entende esse journal em inglês? É escrever todos os dias suas emoções, como está seu dia, o que que está fazendo. Eu gosto de escrever, eu escrevia muito como diário mesmo. Eu escrevia, antigamente escrevia o dia todo, né? Várias coisas que foram desafiadoras, tal, tal, o que que foi legal, o que que eu era grata. Agora eu só escrevo emoções, porque é o que eu tô vivendo nesse momento. Eu estava muito cheia de emoções. Então, para mim agora, o meu journal é só ir lá escrever todas as emoções que eu tô. Ai, nossa, toda hora que eu fico com raiva ou atrasada, que eu percebo que eu tô entrando na roda do rato, eu vou lá e escrevo, escrevo, escrevo. Só palavras ou uma frase, mas que vai me lembrar onde eu estava Sim. naquele momento. E aí no final do dia eu revejo isso, e no final do dia eu falo, tá, eu sou grata por ter conseguido sair dessa roda do rato. Sou grata por ter, nossa, eu consegui lidar com aquele paciente super difícil. Nossa, eu consegui lidar com racismo. Ah, meu Deus, isso aqui foi um abuso. E hoje agora eu tô conseguindo ver, então me ajuda a ter clareza. Então o journal é uma coisa, e essa pergunta que você acabou de fazer, né? Maravilhosa, é uma estratégia maravilhosa, que é se conectar com o coração e pensar no dia da sua morte, né? E o que vai Eu fazer acho a morte, falta essas para pessoas você. ficam, às vezes, ai meu Deus, a morte, mas a morte é uma contemplação incrível, a gente É, contemplar a morte, porque a gente mexe realmente com o core das questões. A é, gente mexe realmente com aquilo que é, assim, indispensável, sabe? Aquilo que você é a prioridade mesmo, deveria ser a prioridade daquilo que você está escolhendo. Seja os ambientes que você está entrando, as pessoas que você está se conectando, as escolhas que você está fazendo, né? E é claro, a vida tem necessidades, tem vezes que a gente tem que dar uma volta para poder chegar num lugar, mas é muito importante manter a cabeça aberta, porque às vezes a gente está tão fechado nos nossos esquemas emocionais, nas nossas crenças, a gente fica com essa lente de dificuldade, e às vezes é só a gente se abrir que a hum, gente acha soluções que a gente não estava vendo uhum, antes. E por isso que é tão importante estar com a saúde mental boa, é, porque senão você não consegue ter estratégias boas. Às vezes você dá 3 voltas quando você poderia estar dando só um passo, se cansando muito menos. É muito inteligente ter saúde mental, na verdade é muito é, inteligente o autoconhecimento. Ele é um corta-caminho incrível na vida, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estratégia. Assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, minha mente, ela trabalha muito com estratégia, assim. Qual que é a forma mais fácil de fazer isso aqui? É o que eu gosto sempre de me perguntar, assim. Porque a gente não precisa, a gente pode sair dessa crença de esforço, sabe? As coisas podem ser é. fáceis.
Aham. As coisas podem ser mais fáceis, sabe? Quando a gente está em sintonia com as coisas, eu acredito muito nisso. Para além da psicologia, assim, como pessoa, Sim. meus valores pessoais, né? A minha espiritualidade, que eu acho que é um fator de proteção para todo mundo, tá? Psicológico, assim, dentro da literatura, a espiritualidade é um fator de proteção. Então, se você tem isso, use isso, né? Use isso como um fator de proteção. Acho que esse é um outro ponto que eu acho legal, assim. Então, vá na sua terapia se você puder. Não tem journaling, mindfulness, tá? Comunidade, abra-se, procure pessoas, tá? Procure grupos, procure formas online, presencial, não se isole, né? Busque uma forma de nutrir-se durante o dia, né? Nutra-se durante o seu dia. Não abra mão dessa nutrição. A não ser que você realmente precise por um momento limitado. Ah, Jade, mas você não sabe porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho meu amigo? Então você vai trabalhar com o custo da sua falta de saúde daqui a pouco. Uhum. Entende? Porque sem sono, sem coisas básicas, você não vai sobreviver. Você não vai nem sobreviver, quanto mais viver, né? É. Então, assim, essa nutrição durante o seu dia, eu acho que estilo de vida é um ponto chave aqui, que vai fazer o maratonista ser maratonista ou o corredor de 100 metros, tá? Então, eu acho que Uhum. esse é um ponto, assim, chave. Para além disso, para coisas emocionais, journaling, que a Grazi acabou de falar, mindfulness, atenção plena, tá? Fazer exercício de respiração, isso tem na internet, tem lá no meu Instagram também, tá? Isso você acha práticas diversas de diferentes linhas mais baseadas em evidência, psicológicas, para ansiedade mesmo, e linhas mais espirituais, de repente você tem alguma coisa que você se conecta, tá? Isso pode ser útil para você. Respiração. Então, respiração, tá? Respiração 30 vezes, especialmente se você está vivendo com ansiedade, você tem que aprender a respirar. E E aprender a para além respirar, disso, porque todos os meus é, clientes respiram da forma incorreta. Então, se você não sabe como respirar, gente, coloca no Google, no YouTube, respiração diafragmática. Essa é a melhor perfeito, respiração para controle de é a ansiedade, melhor, de yoga. Se você faz qualquer é a atividade melhor. física, saber quando você inspira, você está relaxando. Muita gente acha que quando a gente inspira e enche a barriga de ar, a gente está contraindo, mas não é, é o contrário. Então as pessoas passam a vida, às vezes, respirando da forma incorreta, e é por isso que a respiração não funciona como estratégia. Então, essa respiração é uma coisa que eu tenho observado muito nos últimos tempos aqui na clínica, tanto os australianos como os brasileiros, como gente que eu atendo lá da Europa, respira inverso. Respira enchendo o pulmão de ar e não a barriga e achando que aqui tá contração, na hora que deveria ser relaxamento. E é por isso que não dá tanto resultado, porque já Isso, tem estudos que comprovam que a respiração, o mindfulness, como eles afetam, como eles diminuem o estresse, os níveis do sangue, isso, tudo, só que exatamente. fazer da forma correta. É como se você tivesse, isso aí que você falou é perfeito, é como se você tivesse procurar a respiração diafragmática, que é eu chamo de o pretinho básico da ansiedade, né? Então, se você é ansioso hoje, você vai saindo daqui, você vai pegar, você vai procurar essa respiração. Tem um vídeo dela no meu Instagram, tem ela no YouTube, tá? Dá uma olhada nessa respiração, treina ela antes de você ter qualquer crise, para que nos momentos do seu dia você possa fazer, em variados momentos, seja em resposta a um problema ou realmente antes de começar um dia. Eu, quando eu vejo que eu tô mais agitada, eu tenho estado bastante, porque tá aqui, né? Eu vivo bastante. Tenho feito com muito mais frequência. Quando eu tô dirigindo, eu tô fazendo o tempo inteiro. Por quê? Porque eu já automatizei isso, É, né? Isso já tá gravado, meu corpo já tem essa inteligência. Então, a gente vai criando ferramentas para a gente poder utilizar depois. E a respiração, ela engana o seu cérebro, vamos dizer de uma forma bem senso comum, assim. Ela engana o seu cérebro e ela diz para ele assim: tá tudo bem. tá tudo bem. Então, você às vezes nem tá bem, mas ela É vai o que a virar e gente vai faz falar na assim: então yoga. tá tudo bem com você tá ótima, tá? Então, essa é uma forma maravilhosa de você Falar com o seu estabilizar, cérebro gente. que tá tudo bem. Isso. Aí você não hiperventila, você não vai entrar, você não vai abrir uma crise, você não vai, enfim. E Uhum. você vai mitigar esses fatores do estresse, tá? Que são inúmeros, né, gente? O que a gente precisa na nossa vida é manejar estresse. Uhum. A gente tem que estar o tempo inteiro prestando atenção nisso. Não interessa quantos anos você tem, não interessa. É o que nos acaba, em Uhum. termos de toda a saúde. Então, eu acho que a gente contemplou os principais, assim, sabe? Se você puder, lógico, dentro do estilo de vida, focar em alguma atividade física, posso te trazer um senso de comunidade, que posso também trabalhar um pouco o seu corpo, né? Porque isso é básico, gente, são básicos da saúde mental. Atividade física, sono, manejo de estresse, tá? Então não tem como fugir disso aqui. E aí, Uhum. se você quer dar um upgrade, tem condição financeira, busque um psicólogo na sua língua nativa,
que é quando você consegue se expressar suas emoções, né? Recebi uma moça filipina um dia desse, a gente falando em inglês. Eu falei, posso ser bem honesto com você? Eu vou te refer ali para uma psicóloga filipina. Posso achar ela para você? É, Posso. Por quê? Porque eu sei que aquela pessoa faz está sentido. numa condição, se ela puder falar com o coração dela, puder pensar menos ali, ela vai conseguir chegar onde ela precisa chegar, ela vai conseguir abrir de uma forma diferente, tá? Então, eu acho que com isso fica difícil dar errado. É, é. E, nossa, achei incrível, maravilhoso esse episódio. E vou deixar algumas frases aqui da Jade que eu fui anotando durante esse episódio, ó. O que move a sua vida? O que traz valor para a sua vida? Intolerância à incerteza. Como que tá a sua intolerância à incerteza? Qual que é o seu objetivo hoje, agora, nesse momento? Para trazer clareza desse objetivo, para que se você vê que não tá mais dentro do objetivo, muda o plano, muda a rota, tá tudo bem. E aí a gente falou aquela frase de o tempo interno e tá tudo no tempo. Então essa frase que eu gostaria de deixar aqui pro final, que é entender o seu tempo interno, viver o processo e tá tudo no tempo. Muito legal. Perfeito. Maravilhoso. Jade, muito, muito obrigada Adorei, por esse querida. episódio. Muito, Quer falar mais muito legal mesmo, sou muito grata. Não, só te agradecer, você essa pessoa com essa missão tão bacana, com esse propósito tão bonito, né? Estou muito grata aí pelo seu convite, pelo nosso encontro, né? Eu sei que as coisas, acredito pessoalmente que as coisas não são por acaso. Muito legal, né? Essa questão do comunicar, uma coisa que me toca muito. Tá bem alinhada com a minha nova fase de vida, né? Comunicar a ciência de uma forma descomplicada, né? Então eu gosto muito, já acompanhava seus podcasts, seu trabalho. E como já te falei, falando aqui em público, né? Valorizo bastante seu trabalho. Acho que todo mundo tem que aproveitar aí. Obrigada, muita gratidão. E eu também amo seu trabalho, então por isso que eu já falei lá no início, vou repetir, Jade Araújo S no final, que é, né, que tá o seu Instagram. Se você quiser seguir, eu adoro os vídeos dela. E muito grata por ter participado, por ter vindo, ter transmitido e trocado tanto conhecimento. Porque para mim, eu anotei uma folha inteira com tudo que ela falou aqui. Eu vou utilizar para mim. Que legal. Vamos fazer mais vezes. Obrigada, querida. Um abração para você. Um abraço. E a todos aí, façam bom uso. Essa moça sabe o que tá falando. Gratidão do meu coração para o seu coração. Comunicar-se. Igualmente, querida. Um abraço.